Livro de Levítico vai tratar sobre o quê? Livro de Levítico vai tratar sobre a santidade de Deus, sobre como Israel é pecaminoso, vai falar sobre pureza e impureza e o caminho, então, que Deus constrói para que o homem se aproxime dele. É sobre isto que esse livro vai tratar. Vamos conversar um pouco a respeito? Mas antes, quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e esse canal pode ser seu também, se você se inscrever. Então, já quero convidar você, se inscreve aí, envia esse vídeo para outras pessoas e vamos ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia vale muito a pena. E esse livro de Levítico também foi escrito pelo nosso irmão e amigo chamado Moisés, ali no deserto, enquanto ele andava com o povo do Egito, né? Então a gente já viu aí o êxodo de Israel, que é a saída deles lá do Egito, a aliança de Deus feita ali no Monte Sinai. A gente viu o povo de Israel rebelde e quebrando essa aliança, mas a gente vê também um Deus gracioso, tendo misericórdia e dando oportunidades para esse povo se arrepender. E Deus deseja estar no meio desse povo. Não é um relacionamento distante. Então, no livro de Êxodo, termina a construção do tabernáculo. É construído o tabernáculo, que era uma maneira ali que dava para eles desmontarem aquilo dali, toda aquela estrutura, né, feita de peles de animais, tecidos, muito ouro, muita prata, muito bronze, madeiras de primeira qualidade. Então, Deus deu capacidade a muitas pessoas de produzirem esse material, e aí termina com esse tabernáculo, a glória de Deus desce sobre esse tabernáculo, e o livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1, começa falando que Deus fala com Moisés da tenda. Moisés não entra na tenda, no tabernáculo, na morada de Deus, porque o livro de Levítico vai mostrar que há uma distância entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele mostra a santidade de Deus. É importante, imprescindível que eu e você conheçamos a santidade de Deus. Não dá pra gente conhecer tudo de Deus, obviamente, mas nós precisamos mergulhar nessa santidade. O que significa ser santo, né? Significa ser puro, ser separado. E Deus, ele é separado do homem. E tudo que está ao redor de Deus é santo. Então, ali, digamos, né, perto de Deus, é um ambiente cheio de pureza, de bondade, de justiça, de amor. Deus é esse Deus extraordinário, belo. Só que nós, e aí o povo de Israel, é um povo impuro, sujo, um povo rebelde. Então, como esse povo vai se relacionar com esse Deus? Como esse Deus vai se relacionar com esse povo? Então, esse Deus constrói um caminho. E no livro de Levítico a gente vê qual caminho esse Deus está construindo. E aí é dividido esse livro em algumas partes. Então, primeiro ele vai falar sobre os rituais. Então, tem rituais, né, que para a pessoa adorar esse Deus. Então, se a pessoa, por exemplo, quer agradecer a esse Deus, então tem ofertas que Deus explicou ali, que as pessoas poderiam ir lá agradecer a ele no tabernáculo. Se a pessoa cometeu o pecado, então Deus também explicou a maneira de que esse pecado fosse coberto, que é através do sangue de um cordeiro perfeito de 1 ano, que a pessoa deveria levar ali até o sacerdote então mataria aquele animal. Tudo isso hoje a gente sabe que simboliza Cristo, porque naquela época o pecado não era perdoado, era coberto. Porque esperava-se o sacrifício perfeito que foi Jesus que fez. Então tinha esses rituais, tinha também festas que no livro você vai ler e explica essas festas. Eram 7 festas e essas festas eram maneiras de adorar a Deus, mas eram maneiras que Deus ensinava a esse povo quem ele era, o seu plano futuro, apesar deles não compreenderem como a gente compreende hoje, mas ele já estava ali começando a revelar o seu plano futuro através da vida e da obra de Jesus Cristo. Então, quais são essas festas?
Páscoa, pães sem fermento, semanas ou Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, Deus deu essa orientação para o povo. Por isso que a igreja hoje não pode ser desprezada. A igreja, ela tem meios que Deus deu para que nós o adoremos. A maneira de adorar a Deus é Ele que dá. O caminho é Ele que mostra. Não é a gente que inventa. Ah, eu vou adorar a Deus que eu acho isso, eu sinto isso e aquilo. Não. Tá tudo explicadinho na Bíblia, assim como Ele explicou. E aí a gente, para a igreja, a gente lê o Novo Testamento que tem ali as doutrinas para a igreja. Mas em Levítico a gente já vê que esse Deus tem uma maneira correta e dada por Ele de como nos aproximarmos dele. É Deus quem fala como nós vamos nos apresentar diante dele, porque é Ele que abre esse caminho. Então o livro de Levítico fala sobre isso. O livro de Levítico fala também sobre os sacerdotes. Os sacerdotes, que era Arão e seus filhos, eram pessoas separadas e Deus exigia deles um padrão de santidade muito mais elevado que o povo. Deus sempre exige um padrão de santidade, mas o sacerdote, ele deveria ser aquela pessoa que seria o referencial. Seria aquela pessoa, o espelho para o restante das pessoas, da população. Então, Deus exigia deles um tipo de vestimento, um tipo de comportamento. Para os rituais, né, para as festas, ele tinha um protocolo a seguir. E ele tinha que ter cuidado com ele, viver em pureza. Tanto que os Nadab e Abiú, que foram os filhos de Arão, levou fogo estranho e foi fulminado na presença santa de Deus. Quem está buscando a Deus tem que buscar da maneira de Deus. Porque senão, coisas e consequências terá diante de Deus da maneira que a gente faz. A palavra de Deus fala que a gente não pode fazer o trabalho do Senhor de qualquer maneira. Nós temos que fazer da maneira dele, porque senão nós vamos sofrer consequências com relação a isso. O livro vai falar também sobre pureza e impureza. Então, ele vai dizer ali o que o povo de Israel, por exemplo, poderia comer, o que não poderia comer, o que poderia ser tocado, o que não poderia ser tocado. Por exemplo, eles não podiam comer carne de porco. Mas aí ele dá outra lista de alimentos que eles poderiam comer. Eles não poderiam tocar, por exemplo, no morto. Tinha toda uma maneira. Se a pessoa tocasse, ela ficaria impura durante alguns dias. Aí teria que fazer um ritual, né? Levar um sacrifício ali, tomar um banho. Então tinha todas as maneiras que Deus fez. Por quê? Porque Deus usa coisas materiais do nosso cotidiano para explicar coisas espirituais que a gente não entenderia. Então, diante de tudo isso, ele está revelando sobre a obra de Cristo, mas ele também está mostrando, olha, eu sou um Deus totalmente diferente do que vocês já viram por aí, que vocês já ouviram, os deuses falsos, os deuses inventados pelos homens. Não, eu não sou nada disso, não tem nada a ver com isso. Eu sou um Deus santo, eu sou um Deus gracioso, eu sou um Deus bondoso. E vocês vão ver isso através daquilo que eu revelo a vocês. E foi o que aconteceu. E esse livro tem os capítulos importantes aí sobre o dia da expiação. Onde tinha 2 bodes e ali tinha aquele símbolo, um dia no ano, onde Deus mostrava o que era necessário o derramamento de sangue para remissão de pecados. E onde também Deus revela que o pecado é colocado distante. Deus tem essa capacidade de lançar os nossos pecados distantes de nós. Então sempre Deus mostra o caminho da sua redenção, da sua transformação para as nossas vidas. Então é um livro que tem muitas coisas e ritos que a gente não pratica hoje. Tem, porque a lei e essas coisas depois de Jesus não é mais necessário essas práticas, né? Mas é muito importante que a gente leia para que cada vez mais a nossa visão e a nossa compreensão a respeito da obra de salvação de Jesus, a respeito do caráter de Deus, a gente aprenda. E isso é maravilhoso. Quem é Deus? Que padrão ele exige? Então nós não vamos levar uma vida cristã leviana, uma vida cristã de qualquer jeito. Deus aceita qualquer coisa. Negativo. Deus não aceita qualquer coisa e de qualquer jeito. Então nós, através da leitura desse livro, nós podemos aprender
grande mesmo, grandemente sobre esse Deus maravilhoso, gracioso, santo, perfeito. Então, leia a Bíblia, Deus te abençoe nessa leitura e o próximo livro, Números, nós vamos saber depois, né, por que se escreveu Números e do que se trata. Eu espero ter abençoado a sua vida, espero ser útil. Fica aqui no canal que sempre tem vídeo aqui para abençoar e fortalecer a sua fé. Deus abençoe e até a próxima.